A paz do Senhor Jesus, quem fala aqui é o homem de Deus, Adalberto Machado. Hoje o homem de Deus vai estar trazendo uma palavra de Deus para a nossa meditação espiritual que está registrado no livro de Salmos. Salmos 118, 8, que diz assim: é melhor nós confiar no Senhor do que confiar no homem. Nós sabemos que Paulo ele falou assim que todos os homens são mentira e Deus é verdadeiro. Nós vemos que o próprio Balaão, tomado por Deus ali, aquele homem ali, quando ele foi no monte ali, amaldiçoar o povo, Deus falou para ele assim: você só vai falar aquilo que eu mandar. E nós vemos que Deus tomou a boca daquele homem e falou assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, Então, nós vemos que Deus não mente, E Paulo ele falou assim que todos os homens são mentira e Deus verdadeiro. Então, nós temos que confiar no Senhor. Mas nós olhamos a confiança em Deus. A Bíblia fala assim: mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Muitas das vezes você está investindo em algo que você não está vendo, um bom resultado, mas você está crendo, que Deus vai salvar a tua família, você está crendo numa grande porta, que vai surgir na sua vida, você está crendo espiritualmente, nas bênçãos de Deus na sua vida, Então, por isso que Jesus, ele falou assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, nós não estamos vendo, às vezes, resultado, às vezes, na nossa oração, na nossa petição, mas tudo tem um tempo, Nós vemos que Salomão, ele falou assim que é um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. Nós vemos que uma árvore, quando ela é plantada, ela tem um tempo de produzir fruto, tem o tempo dela crescer, primeiro ela vai crescer, ela vai aprumar bem as suas raízes no chão, depois ela vai crescer, e depois com o tempo vai dar o fruto. Então, assim somos nós. No momento agora nós estamos plantando, mas sabemos que nós vamos colher, porque a Bíblia fala assim: tudo que o homem semeia, isso ele ceifará. Então nós vemos que nós estamos caminhando no nome do Senhor. Nós vemos que o profeta Jeremias ele falou assim: bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e cuja esperança ele é o Senhor, que no tempo de sequidão ele não receia, mas as suas raízes estendem para os riachos e continua produzindo fruto. Então nós vemos que quando Jeremias ele estava falando isso aí, que bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, ele é como uma árvore plantada junto ao riacho. E sabemos que o rio é Jesus, A Bíblia fala que a voz do Senhor, ela é como um som de muitas águas. Então você está plantando, num lugar que tenha regação, e às vezes você está ouvindo a voz do Senhor naquilo que você está plantando. Mas você olha, as coisas não têm andado da forma que você gostaria de andar, mas vai andar ainda melhor do que você gostaria. Porque a Bíblia fala que os nossos pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os vossos caminhos. Assim como os vossos pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os vossos caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. O teu plano é um, mas de Deus é outro, e o que prevalece é o plano de Deus. Em muitas áreas você está lutando, mas Deus, muitas das vezes, Ele sabe qual é a área que Ele vai te abençoar grandemente nessa terra dos viventes. Então, por isso que Davi falou assim: é melhor eu confiar em Deus
do que confiar no homem. Nós vemos que quando Jesus ele foi para o deserto, né, ele se batizou, se foi para o deserto e foi tentado, né, 40 dias, né, de jejum ali, e nós vemos que o inimigo ele ofereceu, né, tantas coisas para ele, por causa que era um momento, né, que ele estava com fome. Ele falou, e ofereceu tantas riquezas, tantas coisas, né, para ele quebrar aquele pacto ali, né, que ele tinha feito, né, que Jesus ele veio para morrer por nós. Então o inimigo ele queria fazer de tudo para que Jesus, né, viesse fazer uma aliança com ele e assim nós ia perecer, né? Nós não ia ter parte na salvação, que é através da morte de Jesus que hoje nós somos salvos. E assim é o inimigo, né? Em momentos difíceis de sua vida, em momentos, às vezes até mesmo de uma privação, ele quer que você quebre esta aliança, né? Esta visão que você está em Deus, às vezes com proposta, né? Mas você confiando em Deus, você vai erguer a bandeira da vitória em nome de Jesus. Agora o homem de Deus quer fazer uma oração, né? Soberano e eterno Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é neste momento, meu Pai, que eu oro e peço que o Senhor Jesus continue nos dando força, meu Pai, para nós estar olhando para o alvo que é Cristo, ó Deus, porque é somente Tu que, como disse Pedro ali, é somente Tu que tem palavras de vida eterna, somente Tu que tem as bênçãos, somente Tu que tem as vitórias, é somente Tu que pode fazer o impossível se tornar possível nas nossas vidas. Pai eterno, Pai querido, continue conosco e continue nos abençoando grandemente em nome de Jesus. Amém.